Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Este é o programa Simplificando a Palavra de Deus. É a maneira simples e fácil de entender melhor o plano divino. Eu gostaria de continuar a falar no assunto de Maria. Por que Maria não subiu ao céu? Eu sei que é um assunto constrangedor, muitas pessoas não gostam, mas na qualidade de pastor, tudo isso que nós falamos ao público está registrado nas Escrituras. E nós temos por obrigação moral de ensinar, testificar para as pessoas e mostrar a eles o caminho para a eternidade. Quais são os espinhos que devemos tirar de nosso caminho? É como o peixe. Você come a carne do peixe e a espinha você coloca de lado. Então tem coisas que são desagradáveis, mas infelizmente nós temos que falar, porque a palavra de Deus manda que nós devemos pregar e enfrentar qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de problema que surgir em nossa frente. Nós temos que lutar, porque o reino dos céus a gente consegue através da força, da boa vontade, do querer, do desejar, segundo a nossa consciência. Então, cada um é responsável por si. Cada um de nós dará conta de si na presença de Deus. Então, lamentavelmente, a gente tem que falar. É um assunto desagradável, mas a Bíblia fala sobre idolatria, sobre encarnação, sobre pecado de feitiçaria. Então a Bíblia nos ensina e nos orienta. Eu sempre digo o seguinte: para ir para o inferno, não precisa roubar, matar, adulterar. Não. Tem coisas mais simples que nos coloca lá no inferno. Vou citar um exemplo: a omissão. Se você for para a Amazônia, fica lá na selva, sozinho, só você e os passarinhos, faz uma casa, fica lá. Se você não buscar a Deus, se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não conversar com Deus em oração, não falar com Ele, não pedir perdão dos seus pecados, você vai para o inferno. Isso aí é pecado, mesmo não fazendo nada. Isso aí é pecado de omissão, porque você está deixando de fazer o bem para você mesmo. Entendeu agora? Então, pecado de omissão também é pecado. Então, eu sempre digo, não precisa adulterar, roubar, matar para ir para o inferno. Basta um pecadinho de omissão. Se você deixar de fazer o bem, de ajudar o teu próximo, você está se omitindo. E omissão é pecado. Pois bem, meus queridos, então vamos entrar no assunto. Por que Maria não subiu ao céu? Veja bem, eu ouvi alguns ministros da Igreja Católica Apostólica Romana falando que quando Maria tinha 50 anos de idade, Jesus Cristo já tinha sido morto, já foi ressuscitado, estava nos céus. Ele, Jesus e os anjos vieram aqui na terra e levaram Maria para os céus, vivinha, corpo e alma.
Ela não passou pela morte, ela não morreu. Levaram ela a si mesma. E levaram ela para a eternidade e colocaram no palácio real. Bom, em primeiro lugar, eu honestamente, humanamente falando, não como cristão, humanamente falando, eu não concordo. Em primeiro lugar, há aqui uma agressão à lei da gravidade. Um ser humano não pode, por exemplo, acima da nossa cabeça, se nós olharmos, nós vamos ver o quê? O céu. E se você for fazer uma viagem rumo aos céus, daqui a 8 quilômetros termina o oxigênio. E aí? A pessoa vai morrer. Uma pessoa sem oxigênio, em 30 segundos, ele pode sofrer danos irrecuperáveis no seu cérebro. 1 minuto, 2, já era. Ele não pode ficar sem oxigênio. Então aqui nós já poderemos ver um erro gritante, né? Adulterando a lei da gravidade. Então não tem como um corpo humano, que o corpo humano, ele não é um corpo ressurreto, um corpo divino. Ele é carne. Ele sente sede, fome, vontade de se alimentar. Aí eu pergunto, levar o alimento para Maria? Alguma cesta básica para ela ficar algum tempo lá na eternidade? Olha, já faz tempo, hein? Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Ela deve estar bem velhinha, né? Porque um ser humano não pode. Até é engraçado, não pode aguentar tanto tempo. A idade média de um ser humano é 120, 130, eu acredito que no máximo 150 anos. Ninguém aguenta. Mas Maria foi levada e continua viva, segundo a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, eu quero aqui lançar a minha tese. Não sou Lutero, mas a Bíblia me dá o direito de mostrar ao povo que eles estão sendo enganados. Em João, capítulo 3 e verso 13, está escrito na Escritura. Preste bem atenção. Aí ele diz assim, mas por que a Escritura? O próprio Jesus disse, examinais as Escrituras, em João. Examinai as Escrituras, porque tu tendes nela a vida eterna. E é ela que testifica de mim, disse Jesus. Examinai as Escrituras. Então eu aconselho a você, compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia e comece a ler o Novo Testamento, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, para que a cegueira caia dos teus olhos. Porque você não precisa de placa de igreja para ser salvo. Você não precisa de uma instituição. O que é religião? Religião em latim é religar. Quer dizer, levar o homem até Deus. Religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. A Bíblia diz assim, as Escrituras. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Só isso, só basta você aceitar Jesus como Salvador e pronto. Não precisa ladainha, ritos, não precisa dogmas, não precisa de magia, de feitiçaria, de sacrifício, de gastar dinheiro, né, em missas, em rezas. Nada disso. A salvação é de graça. De graça recebeste, de graça dai, diz a palavra de Deus, a Bíblia. Então, amigo,
O que salva é a nossa fé. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e tua casa. Sabe por quê? Porque foi Jesus Cristo que morreu na cruz para te salvar. Só isso chega. Tu lendo a Bíblia, tu já garante a tua salvação. Mas tu tem que ler, crer e obedecer. E se tu permanecer fiel até o fim da tua vida, tu vai ser salvo, né? Então vejamos aqui João capítulo 3 e versículo 13, diz assim, preste atenção: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Quem foi que desceu do céu? Jesus. Ele se despiu de sua glória, veio, se fez, vamos dizer assim, ele se fez, vamos dizer, uma semente, como queira, uma sementinha, foi lá no útero de Maria, a Virgem Maria, como de fato era a Virgem Maria. Ele encarnou, foi lá dentro do útero, e lá o Senhor Deus fez a obra, e aquela sementinha germinou, e ele se fez carne, e ele começou a se desenvolver, e aos 9 meses nasceu um homem. Por quê? Ele tinha que vir em carne, porque a majestade e a glória de Deus, se ele aparecesse em nossa frente, os nossos corpos se desintegrariam, se derretia que nem uma geleia num dia de sol quente aí de 40 graus, que nem um sorvete jogado numa calçada. A nossa carne se desmancharia, se desintegraria, se desprenderia do nosso esqueleto e se transformaria numa geleia. Por isso que ele desceu da glória, tá entendendo? E se fez carne para poder habitar no meio de nós e pregar a sua palavra no meio da humanidade. Foi o único meio. Então, presta bem atenção, ele desceu do céu, mas morreu, ressuscitou e subiu ao céu de novo. Então diz aqui, vou ler mais uma vez. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. João capítulo 3 e versículo 13. Coisa interessante. Ninguém então está no céu. Por que todo mundo diz, o fulano morreu, foi para o céu. Fulano morreu, foi para o céu. E santo está no céu, tal santo. Santo tal está no céu. A Bíblia aqui está dizendo que ninguém subiu ao céu. Ué, então, pastor, então me explique. Porque está tudo muito confuso. Se ninguém subiu ao céu, então não tem ninguém na eternidade, lá no céu? Eu posso lhe garantir que não tem. Lá só tem Jesus Cristo e Deus e o exército de anjos que Deus criou e está no céu. O próprio apóstolo Paulo, ele foi levado não em corpo físico, ele foi levado em espírito até o terceiro céu. Até o terceiro céu. Foi levado em espírito. Então, se existe o terceiro céu, com certeza tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, que é onde fica o trono de Deus. Com certeza tem o quarto, tem o quinto, o sexto e o sétimo, segundo a tradição judaica. Existem 7 céus.
Eu não quero contestar, eu até acredito. A Bíblia não diz que tem 7 céus, mas eu acredito sim que existe 7 céus. Então vejamos bem. Ele foi levado ao 3º céu em espírito. Quando morre o ser humano, o que é que acontece? É simples. Uma hora dessa eu vou fazer uma pregação sobre esse assunto. Quando morre a pessoa que é cristã, que é temente a Deus, que é fiel, que é um servo de Deus, ele vai para onde? Ele vai para o céu? Não, não vai. Mas como, pastor, que não vai para o céu? Não. Ele não vai para o céu. Ele vai para o paraíso. A Bíblia é bem clara. Quando a pessoa morre, o espírito, a alma sai e vai para o paraíso. É um lugar especial. É um lugar aonde vão as almas. E os ímpios, para onde é que vão? Vão tudo para o inferno? Não, também não vão para o inferno. O inferno não foi inaugurado ainda. É simples. Então, para onde foi? Quando uma pessoa que vira as costas para Deus, que não quer saber de Deus, que odeia Deus, que é um ateu, que não teve tempo para Deus, não aceitou Deus, não aceitou Jesus Cristo como Salvador, quando ele morre, para onde ele vai? Ele vai para o Hades. O Hades é um lugar assim como o paraíso, só porque é o contrário. O Hades é um lugar de sofrimento. Não é o purgatório. Ele vai para um lugar de sofrimento, para o Hades. E lá é um lugar que ele não vai ter paz. Mas não vai para o inferno, não. O inferno é o grande lago de fogo. Depois do Apocalipse, depois de Jesus vir com a sua igreja, quando ele vier reinar aqui na terra, ele vai trazer a igreja, a Nova Jerusalém, ele vai começar a julgar a humanidade. Aí sim haverá, diz a Bíblia, um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Não mais essa aqui onde nós estamos habitando. E nem esse céu físico aqui não vai existir mais. Haverá um céu espiritual. A Nova Jerusalém vai ficar sobre Jerusalém. Então, prezados amigos, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta, serão lançados aonde? No lago de fogo. No lago de fogo, diz Apocalipse, que é a segunda morte. Você tem a morte física, depois tem a morte espiritual dos espíritos. Então serão lançados no lago de fogo. O último a ser lançado no lago de fogo vai ser a morte. Satanás, o anticristo, o falso profeta vão ser lançados nesse lago de fogo. Eles vão inaugurar esse inferno, esse lago de fogo. Mas por enquanto, ninguém está sendo jogado lá no lago de fogo, não. Assim como ninguém está entrando nos céus. Vai sim. Quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens, presta bem atenção, aparecer nas nuvens, e os anjos tocarem a trombeta de Deus, ninguém vai ver Jesus, mas ele aparecerá entre as nuvens, ninguém o verá. Agora, nessa vinda que nós estamos esperando, aguardando a volta de Jesus. Aí o que é que diz a Bíblia em Tessalonicenses? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os espíritos daquelas pessoas, as almas daquelas pessoas que estavam lá no paraíso, eles voltarão e encarnarão num corpo glorificado e serão desraigados, tirados da terra.
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão ao encontro do Senhor nos ares, a igreja do Senhor. Aí sim, eles vão habitar nos céus. A igreja do Senhor, quando ela for arrebatada na vinda de Cristo, por enquanto não tem ninguém no céu, mas ela será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, transformados. A nossa carne aqui fica. Nós sofreremos nosso corpo uma metamorfose, um corpo, vamos dizer, um corpo celeste, que nem o corpo, vamos dizer assim, dos anjos. Subiremos também ao encontro do Senhor nos ares e vamos habitar com Ele na eternidade, mas por um período curto de tempo. Nós não sabemos o tempo, mas é por um período curto de tempo. A igreja vai habitar no céu, mas por enquanto, meu amigo, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. E agora eu pergunto para vocês, quem está mentindo? Os sacerdotes? A Bíblia? Deus? Eu tenho que perguntar. Quem está mentindo? A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu. E agora, como é que fica o caso de Maria? Ela subiu ou não? Hã? Aqui que está o fundo da questão. Se ninguém subir ao céu, ninguém subiu, senão aquele que do céu desceu. Maria não subiu. Só está Jesus Cristo lá e Deus. E toda a criação angelical, os anjos, serafim, querubins, só eles estão na eternidade, por enquanto, até Jesus vir buscar a igreja. Aí sim, todos irão para a eternidade, para o céu. Mas também não sei onde fica esse céu. Se vai ser no norte, se vai ser no sul, se vai ser no outro planeta. A Bíblia não nos diz. Ela só diz o seguinte, que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus. Meu amigo, 60% do mistério da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nós não sabemos tudo, não. Nós sabemos sim, pouquinha coisa sobre a eternidade, sobre os céus dos céus, sobre a eternidade, porque a Bíblia é bem clara que depois do Apocalipse haverá um novo céu e uma nova terra. Não vai haver lua, não vai haver sol, não vai haver nada disso. E aí, você faz ideia de como será o universo? Ele será um novo jardim do Éden, onde o leão vai pastar, não comer carne. Ele vai ser vegetariano, vai pastar junto com o boi e vão ser amigos. Não haverá mais morte, tristeza, dor, sofrimento. Então é maravilhoso servir a Jesus Cristo. Mas eu volto à pergunta, quem está mentindo aqui? A Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é estável. E ela cumpre-se até nas vírgulas. Passará os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão, elas permanecerão. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, o homem é o atalho. Jesus é a verdade, o homem é a mentira. Jesus é a vida, o homem é a morte. Aqui é que está a diferença. Então quem está mentindo? A palavra de Deus não é. E a Bíblia também não é. Porque Jesus disse, lede as Escrituras, pois elas é que dá testemunho de mim.
Examinai as Escrituras, porque você pode ter a salvação. Leia as Escrituras. Basta você ler as Escrituras para ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, prezados amigos, Maria não subiu ao céu porque ela é carne. Não subiu em hipótese alguma. O dogma da Igreja Católica declara que Jesus e os anjos levaram Maria ao céu em corpo e alma, sem passar pela morte. Ou seja, Maria não morreu. Ela continua viva no céu há mais de 2000 anos. Essa afirmativa, além de ser uma mentira, é um comportamento diabólico e satânico, porque ninguém subiu ao céu. Se subiu ao céu, Deus está mentindo. Jesus Cristo está mentindo. A sua morte foi em vão. E outra coisa, ele está fazendo acepção de pessoa. Veja bem aqui o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta. Não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. E Deus não muda de ideia, não. Que nem o homem que a todo momento muda de ideia, de plano. Deus falou, está falado. A palavra dele é eterna. Se ele diz que vermelho é vermelho, é sempre vermelho. Não tem vermelho claro, vermelho mais escuro, como faz o homem, dá aquele jeitinho, né? Mas na palavra de Deus não existe isso aqui, não. Então, veja bem. Por que Maria não morreu? Ela tinha que morrer. Ela tinha que passar pela morte. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, vamos fazer uma meditaçãozinha aqui. O homem após a morte. Quando o homem morre, perde as funções, o cérebro, o coração, né? O coração, o pulmão, tudo para de funcionar. Resultado. Então, perda total. A perda da sensibilidade, a perda dos movimentos, a perda da respiração e de todos os movimentos físicos. Faltou o oxigênio, morreu, acabou. E depois? Depois, o seu abdômen, passado uns 2, 3 dias, começa a inchar lá dentro do caixão. Começa a sair uns gases, um cheiro de putrefação. De repente ele rebenta todo o seu ventre e começa a sair vermes. São bactérias, são mais de 300 trilhões. O ser humano começa a ser carcomido por esse verme, começa a ir vermes pelo buraco do nariz, pelo buraco do ouvido, pelos olhos, pela boca. Começa a sair todo tipo de vermes. Nós não somos nada, meus amigos. Nós somos míseros farrapos humanos. Nós somos uma ameba. Por consequência do pecado. Porque o homem foi criado por Deus para viver a eternidade. E Cristo veio para restaurar. Não o corpo. O corpo fica, a terra come, mas a sua alma
vai para o paraíso e o seu espírito, o espírito sopro de vida que Deus soprou naquele fantoche, naquele boneco, dando-lhe vida, esse espírito volta a Deus. A alma vai para o paraíso. E um dia essa alma vai voltar para o corpo, na ressurreição dos mortos, e ele vai subir com um corpo divino, com um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor. E não se esqueça que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Co-herdeiro de Cristo? Isso quer dizer que nós somos irmão de Jesus Cristo. E Deus é o Criador, o nosso Pai. Nós somos obra-prima de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Pois bem, mas a Bíblia também diz mais uma coisa. Que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não poderia fazer acepção com a sua mãe, dar uma chance, ou arrumar aquele jeitinho de levar ela para a eternidade. Sabe por quê? Porque toda alma, ela tem que morrer. É como a semente. Você pega uma semente, você joga na terra. Ela tem que morrer para germinar. Ela tem que morrer para nascer de novo. Assim é o homem para a eternidade. Ele precisa morrer para ressurgir dos mortos. Ou num corpo glorificado para Deus, ou num corpo endemoniado para Satanás. Pois bem, para terminar com destruir essa teoria, essa heresia, essa mentira que é aplicada por muitos ministros eclesiásticos, vamos ver o que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 10 e versículo 34. Mas primeiro vamos ler Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 58. Eu só vou ler a primeira parte, que diz assim, preste bem atenção, a Bíblia diz, não é eu, mas o Senhor Jesus, diz o seguinte, que carne e sangue não entra no reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 58. Vou repetir. A Bíblia diz que carne e sangue não entra no reino dos céus. E agora, como é que fica? Maria subiu para o céu, ela está no céu? Aqui diz, a Bíblia não pode se contradizer, a palavra de Deus não pode mentir. Aqui então Deus está mentindo? Não. Aqui Deus está dizendo que carne e sangue, o meu corpo, essa carne aqui, ó, essa carcaça, esse mísero farrapo humano, esse trapo de imundícia, não entra no reino do céu por causa do pecado. A eternidade é uma glória diferenciada desse mundo que nós vivemos. Carne e sangue não entra no reino dos céus. Nos céus só entra os que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Como disse o anjo, Senhor, depois do Apocalipse, quem são aqueles que vêm vindo de vestes brancas? Quem são aqueles de onde vieram? Aí uma voz responde, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, do pós-apocalipse, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que não negaram o seu mestre, mas deram o seu corpo em prol da palavra de Deus.
não negaram o Cristo. Então, prezado amigo, crê no Senhor Jesus Cristo. Não te esquece que carne e sangue, esse corpinho aqui, ó, esse aqui vai para o cemitério e vai virar pó. Agora a alma dele vai para o paraíso, aguardando a ressurreição dos mortos, para subir e morar com o Senhor para sempre. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que possamos permanecer fiéis ao Senhor, hoje e sempre. Só assim nós estaremos aptos para subir aos céus em um corpo ressurreto, transformado. O corruptível, esse corpo corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade e vai subir ao céu junto com cortejos de anjos, arcanjos e serafins, levando a igreja ao encontro do Senhor dos ares. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Eu queria pedir aos irmãos, a você que está ouvindo, que ouviu essa mensagem, entre no WhatsApp e mande essa mensagem para os teus amigos. Eles precisam saber da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis o Filho e verdadeiramente sereis livres. Manda essa mensagem para o teu colega íntimo e confidencial, para o teu amigo, para o teu colega de trabalho. Envie essa mensagem. Faça com que as pessoas possam ouvir essa mensagem. Você estará evangelizando, ganhando alma, contribuindo para ganhar alma para Jesus. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Amado e eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, salva, Senhor, o Brasil. Salva dezenas, centenas e milhares. Salva, Senhor. Salva da cegueira, salva do pecado, liberta esse povo da idolatria, da feitiçaria, do pecado, da imoralidade. Liberta, Senhor, pois o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós, porque o sangue de Jesus Cristo, mais uma vez, nos purifica de todo o pecado. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém, amém. Que Deus vos abençoe. Até o próximo encontro, se Deus permitir.